Olá, eu trouxe para nossa reflexão de hoje uma história. É uma história que foi publicada nesse livrinho, Mari, a borboletinha da perninha cor-de-rosa. Esse livro foi publicado pela editora Frater também. Ele pode ser adquirido no site da editora Frater, como os outros, e ele também tem os seus direitos autorais destinados à manutenção da obra social e educacional Remanso Fraterno em Niterói. Então, comprando o livro, a gente, além de ter oportunidade de leitura, nesse caso, de trabalhar com as crianças, porque é uma história infantil, se bem que esse livro é bastante interessante para a pré-adolescência, que está na iminência de uma adolescência que é realmente uma fase de transformação, e o livro fala sobre transformação, sobre superação. Então, além da gente adquirir esse recurso fornecido pela leitura, nós também colaboramos com a manutenção da obra Remanso Fraterno. Para contar a história desse livrinho, A Borboletinha da Perninha Cor-de-Rosa, é uma história de uma borboletinha que passa por algumas dificuldades durante a sua vida. Desafios acontecem. Então o livro, de uma maneira bastante rápida, a gente narra aqui a história. Mari, ela era uma borboletinha, mas antes de ser borboletinha, ela era uma lagarta. E era a mais jovem das irmãzinhas. Ela tinha uma irmã mais velha, que era para ela uma referência, como se fosse uma outra mãe, uma professora. Ela era muito apegada a essa irmã mais velha. E essas lagartinhas ficavam ali nos arbustos, né, consumindo as folhinhas. E um dia acontece esse primeiro desafio na vida da lagartinha Mari. Aparece uma grande ave e essa ave pega a lagarta irmã da Mari e leva embora. A lagartinha Mari, nesse momento, não entende o que aconteceu, porque a irmã não volta mais, ela fica sem saber o que aconteceu com a irmã, para onde ela foi levada. Então, esse primeiro desafio, essa primeira crise que a lagartinha passa é uma crise de uma perda. E de uma perda sem saber exatamente o que aconteceu. Fica essa coisa assim no ar. Quantas vezes a gente vive isso? Essa incerteza. É uma crise que tem a ver com dúvida. Eu não sei como vai ser, eu não sei se isso volta, se não volta. Eu não sei como será daqui para frente sem a presença, né, dessa pessoa ou dessa situação. Então a lagartinha passa por essa crise, é a primeira crise da vida dela, a perda de uma pessoa, de uma irmã, né, de um familiar que ela tinha como referência na vida dela. A lagartinha então vai ficando deprimida, triste, ela fica como se tivesse desencantada da vida, com essa sensação de para que continuar vivendo? Não sei se a vida vai ter graça novamente agora que eu tenho essa nova realidade. Eu era feliz com a presença dessa minha irmã. Agora esse espaço deixado, essa lacuna, ela me consome, é um vazio existencial que eu sinto. É a primeira encruzilhada que a lagartinha tem que enfrentar. Eu vou rearranjar minha vida? Eu vou transformar a mim mesma? Eu vou descobrir uma nova forma, um novo propósito para continuar a viver? Ou eu desisto porque não é do jeito que eu imaginei? A vida de repente ficou muito diferente daquela que eu tinha sonhado? Eu me sinto como se fosse traída de alguma forma pela própria vida, porque eu tinha uma promessa de uma vida convivendo com essa irmã, que era para mim uma referência, era para mim uma mãe, uma segunda mãe, uma professora, e de repente a vida retira ela quando eu ainda sou muito pequena, quando ainda me sinto muito frágil. Esse é o dilema da lagartinha Mari. Como continuar a viver diante de uma situação
inusitada, desafiadora e triste. Mari, então, durante esse dilema, ela vai sentindo que a atenção dela, que antes estava dedicada ao mundo de fora, que mundo grande, quantos arbustos, a minha irmã, ela estava observando do ponto de vista dela, observando o fora. Ela estava encantada com a vida, ela estava encantada com as experiências, ela queria aprender, ela queria crescer, ela queria ser como a irmã, ela queria, enfim, viver o mundo de fora. Quando esse mundo de fora se desestabiliza, quando ela passa por uma perda e isso tira ela do seu centro e agora ela já não sabe mais o que está acontecendo, ela é cercada pela dúvida, ela sente um vazio existencial, ela duvida de si, ela duvida da vida e ela então passa a se recolher. Ela então tira o foco da sua atenção do mundo de fora, que por enquanto perdeu a graça, ela até evita, porque ao olhar para o mundo de fora ela se dá conta, ela se depara com a ausência de alguém que era muito especial para ela. Então ela tira a atenção do mundo de fora, que naquele momento era muito doída, olhar para a situação, e ela começa a voltar para dentro de si, onde estavam as suas perguntas. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Para que isso aconteceu? O que eu tenho que aprender? O que eu fiz para passar por isso? Qual a lógica que a vida apresenta ao nos oferecer experiências tão dolorosas? Essas questões que a gente chama de questões existenciais, elas acontecem no âmago da nossa alma. É o nosso momento de falar com a alma. É o momento em que a gente tem a oportunidade de estar nessa situação falando com a própria alma. Ela então vai se recolhendo, a sua atenção então vai se voltando para dentro e a Mari começa esse diálogo interno, começa a observar a si mesma. O que eu estou sentindo? O que eu quero fazer na minha vida? Que vida é a minha nessa nova situação? Como lidar com a realidade? O que eu quero para mim? E principalmente, quem eu sou? Porque quando a irmã é retirada da vida dela, ela sente como se um pedaço dela tivesse ido junto. Então agora ela tem a chance de internamente ressignificar a própria individualidade. Quem sou eu sem a presença física da minha irmã? Como que eu vou ser inteira? Como que eu vou conseguir viver sozinha, sem aquela outra parte minha? A vida então convida ela para essa imersão para o mundo de dentro. Então, a princípio, ela vivia fora, ela queria conhecer o mundo, se encantava com as cores, com as flores, com os perfumes, com a presença da irmã, e num determinado momento a vida retira essa irmã e ela naturalmente faz um movimento agora para dentro da própria alma, procurando internamente um novo propósito de vida, uma nova motivação para viver. Procura também respostas para essas questões existenciais. E quando ela faz esse movimento de ir para dentro e ficar em silêncio, o livro fala desses momentos de silêncio, o quanto eles são definidores e construtores da nossa própria personalidade, e quanto que nossa sociedade, pelo menos a pré-pandemia, não oferecia convites para esse silêncio interior, para estarmos sozinhos na nossa própria companhia. Vamos lembrar que antes da pandemia chegar, nossa vida era muito atribulada. Nós passávamos de compromisso em compromisso e saíamos de um ambiente social para outro ambiente social. Praticamente o estar sozinho era simplesmente uma transição entre me preparar para estar, eu estava preparada para estar num local social, agora eu venho sozinha para me preparar para o próximo. Em nenhum momento, ou em raros momentos, a sociedade estimulava essa solitude, que é diferente da solidão patológica. É um sentimento de calmaria do mundo exterior, de contato, de encontro consigo mesmo,
de silêncio, de estar na própria condição, conversando consigo mesmo. Então o livro convida a esse momento de silêncio essencial para a saúde emocional, para a saúde mental. Então a Mari, lagartinha, ao fazer esse movimento para dentro e buscar essa reclusão, algo acontece e ela se vê transformada, como se fosse uma casinha sendo construída ao seu redor, que nós sabemos ser a crisálida, que a lagarta forma, esse casulo, e ela então fica quietinha, no seu momento de silêncio, respeitando o seu período de reclusão, de mundo interno, de mergulho para dentro, de solitude. E ali ela fica um tempo, o tempo necessário para a transformação acontecer. O tempo que ela precisou em contato consigo mesma para se reformar, para se transformar, para se renovar e depois sair de novo no movimento para fora, para a vida, para o mundo, para viver novamente o ambiente exterior, mas agora renovada. O que será que acontece com a Mari, lagartinha, depois do seu momento de casulo e de crisálida? Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos aqui conversando sobre essa história infantil, mas também muito interessante para períodos da nossa vida de transformação. É uma história que serve para qualquer idade. É bastante indicada também para a pré-adolescência, porque prepara esse momento de transformação do jovem que sai da infância em direção ao mundo adulto. Mari, a borboletinha da perninha cor-de-rosa. E nós estamos aqui na parte da história em que Mari, a lagartinha, ela se recolhe dentro desse casulo, porque ela passa por um grande desafio, por um momento bastante difícil da vida, em que a irmã dela, que era a referência da vida, é retirada, uma grande ave a captura e leva ela embora. A Mari fica sem saber o que aconteceu. Então isso faz com que naturalmente ela faça um movimento para dentro. Ela esquece um pouco a atenção do mundo externo, porque ela precisa resolver questões internas, e ela mergulha para dentro. Ao mergulhar para dentro, ela cria como se fosse um casulo protetor, um lugar, uma câmara onde ela poderia estar quieta por um tempo, sozinha consigo mesma, nesse momento de solitude, de mergulho na própria alma. É o momento do falar com a alma, do diálogo interno. Então ela se permite aquele tempo de recolhimento, de deserto, simbolicamente falando. Porque é quando eu não estou com os outros, a minha atenção não está dividida, não está sendo distraída pelos convites externos. E eu estou me respeitando. Eu estou aproveitando esse momento de contato comigo mesma, somente. Ela fica então nesse casulo pelo tempo que foi necessário, enquanto uma renovação acontecia. Porque aquela lagartinha Mari, ela já não existia mais. Depois que uma crise acontece na nossa vida, depois que nós vivenciamos situações que são desafiadoras, que são difíceis, naturalmente existe um convite para uma transformação. E se nós soubermos aproveitar, respeitando esse momento de reconstrução nesse ambiente interno e recolhido, nós podemos voltar para a realidade
retornar para a vida em contato com o mundo exterior numa nova configuração. A Mari, então, que estava recolhida no seu casulo, pelo tempo que ela precisou para se transformar internamente, um dia ela se sente forte novamente e com vontade para retornar. Ela então começa a fazer uma força para poder sair daquele lugar, porque ela queria mais uma vez ganhar a vida, ganhar o mundo e estar no mundo exterior. Então aquele casulo devagarzinho vai se rompendo e ela desperta desse quase sono em que ela esteve em contato com a própria alma. Mari agora percebe que é uma nova criatura, é uma borboleta. Mas algo no processo dessa historinha acontece, porque Mari, quando ela consegue sair do casulo, ela é capaz de voar, ela tem lindas e grandes asas. Mas ao olhar para o próprio corpo, ela percebe que um pedacinho da sua perna, do joelhinho para baixo, estava faltando. Ela tinha ali a ausência de um trecho de um membro. Ela leva um susto e começa uma nova crise, um novo debate interno. Mas nesse momento, as suas irmãs, outras irmãs da natureza, sendo guiadas na história pela grande mãe, vêm ao seu socorro, trazendo um presente que a mãe natureza lhe trouxe, lhe ofereceu. Era uma prótese. As irmãs, então, essas especialistas, conseguem acoplar esse instrumento e a Mari, agora, pela ajuda das suas companheiras, das suas irmãs de jornada, ela se vê novamente apta, tanto a voar quanto a pousar com equilíbrio quando ela quisesse. Agora a Mari é outra. Mari agora é uma linda borboleta que quer conhecer o mundo de um outro ponto de vista. Antes, a Mari, ela rastejava. Antes, a Mari lagartinha, ela só tinha uma visão de mundo bastante pequena, daquele ponto de vista bastante estreito, que era onde a lagarta conseguia estar. Era difícil a locomoção. Depois que a Mari aceita a sua crisálida, ela se renova para a vida e ela surge agora na forma de uma linda borboleta. E a borboleta voa, ela ganha altura, ela consegue olhar as coisas de um ponto de vista do alto. Então agora ela não rasteja mais, ela é livre para subir, para descer, para ganhar distâncias, para olhar a vida de vários pontos de vista. Ela não precisa mais ficar restrita a um arbusto, ela anda de arbustos em arbustos, ela visita outros lugares e ela conhece outros seres da criação, inclusive outras e outras borboletas. Como Mari aceitou passar pelo casulo, como Mari aceitou o confronto ou o enfrentamento do seu medo, da sua insegurança, da sua dúvida, como Mari aceitou passar pelo luto, pelo processo de perda, como Mari se dispôs a não desistir, mas aceitar e aguardar o tempo, porque nós sabemos que o tempo, ele é sim um grande curador de muitas feridas. Se soubermos aceitar as nossas condições e deixar que o tempo faça a sua obra, nós podemos sair renovados. A Mari aceitou todas essas etapas. Ela não se revoltou, ela não se entristeceu demasiadamente, ela não desistiu. Mari foi resiliente. Resiliente é o ser humano que ele nem desiste porque se frustrou, porque a vida ficou muito dura, porque as coisas não saíram como ele desejava, porque ele está atravessando algo muito difícil, muito duro, muito sofrido, mas ele não desiste. Ele reivindica dentro de si dos recursos de que dispõe para não desistir, para continuar, só mais um pouco, mais alguns passos, só por hoje. Por hoje eu não desisto, eu vou tentar mais uma vez. As coisas vão melhorar, eu tenho fé, eu tenho esperança. E a cada dia, renovando essas boas vibrações, essas boas motivações, faz com que essa renovação vá me levando só mais um pouco, enquanto a crise passa. Nós sabemos que crise, veja, crisálida
é o lugar onde a gente fica, onde a lagartinha fica enquanto está tendo a transformação para se tornar borboleta. Crisálida tem esse mesmo prefixo, que vem crise, também tem o mesmo, crise. E isso, cri, do grego, né, é algo que tem a ver com purificação, tem a ver com transformação. Então, quando nós falamos de crise, de crisálida, de aperto, de recolhimento, parece algo tão sofrido, parece alguma coisa tão difícil, mas se formos olhar a origem da palavra, é alguma coisa que está acontecendo na minha vida para que eu me purifique, para que eu me transforme, para que eu me renove. Então, se eu souber passar de uma fase A da minha vida, quando tudo parece estar no lugar, para uma fase B, depois de ter passado por uma crise, então eu estava no momento da minha vida, alguma coisa muito difícil aconteceu, o mundo desmoronou, tudo parece perdido, dores, sofrimentos, medos, angústias, dúvidas, inseguranças, como se eu estivesse sendo varrido por um tsunami, como se eu estivesse vivenciando um furacão. Se eu souber passar por essa crisálida, por essa crise, que é um momento de transformação, e a transformação é doída, porque ela vai me fazer ser outra pessoa. Tudo que é transformação tem essa dose de sacrifício. Quando eu pego uma pepita de ouro, quando eu pego bruta, quando eu pego uma pedra, um diamante para ser lapidado, ele, para se transformar numa gema preciosa, esses metais, essas pedras, elas passam por uma purificação. Existe uma crise, no caso do ouro, pelo fogo. Ele vai ser derretido para tomar uma nova forma. No caso do diamante, é pelo impacto. Ele vai ser moldado, forjado, para ganhar brilho próprio. O ser humano também passa pelas suas crises, pelas suas transformações, para eu sair desse estado A e conseguir atingir o estado B. E esse estado B é o A renovado, transformado, melhorado, equipado. Por que querer que a gente fique na mesma vida para sempre? Por que não aceitar o tempo que a crisálida impõe de sacrifício, de um pouco de dor, de paciência, de fé, de esperança para conquistar um estágio melhor, mais evoluído, de transformação? Quem aceita passar por essas fases em que eu saio de um degrau e faço um sacrifício para atingir o próximo degrau maior, quem consegue avançar por aqui é resiliente. Muitas pessoas, diante dessa subida para melhorar de patamar, desistem. Ah, não quero, tá gostoso aqui, não quero fazer esse sacrifício. E aí desistem, deixam de evoluir, de progredir, de se transformar. E muitas vezes perdem o propósito de viver e acabam, inclusive, entregando a própria vida. Acabam entristecendo, adoecendo e, às vezes, até morrendo. Simplesmente porque não quiseram ser resilientes. A lagartinha foi resiliente. Ela aceitou o seu momento de casulo. Ela aceitou a sua crisálida, a sua crise transformadora. E ela se renovou na forma de uma linda borboleta. E como borboleta agora, ela podia viver mais amplamente e ser mais ainda realizada. Você já enfrentou crisálidas? Como você vive as crises? Desistindo, reclamando, inconformado? Ou resiliente, aceitando a forja, aceitando o desafio para sair renovado? Pensa um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira.
Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos aqui de volta em nossas reflexões a respeito de crises, crisálidas, mundo de fora, recolhimento para o mundo de dentro, para que a gente possa se transformar de uma forma resiliente, aceitando os desafios, as dificuldades da vida, as perdas, passando pelo processo de luto que é necessário e que é essencial, permitindo que o tempo tenha o tempo necessário para que haja a renovação. Uma das coisas que a gente costuma fazer, a gente até aceita sair do estágio A em direção ao estágio B, melhor, mais evoluído, mais transformado, mas a gente não quer que o tempo que demora para acontecer seja tão longo. A gente quer controlar e a gente quer logo essa renovação. Mas do mesmo jeito que ao assar um bolo e tentar acelerar o processo, eu posso estragar a massa, eu posso fazer com que ele asse por fora, mas fique cru por dentro, da mesma forma que eu preciso ter a paciência da espera, do tempo necessário, eu também no meu processo de renovação, diante de uma dor, de um sofrimento, de uma perda, de uma dificuldade, de uma doença que a vida me traz, eu tenho ali o convite, é um convite a uma crise, é como se a vida batesse a minha porta e dissesse assim: estou te trazendo uma crise não para te punir, mas para te transformar. Esse deveria ser nosso ponto de vista. Eu sei que parece bastante difícil, parece mais fácil falar, eu sei. Mas se conseguíssemos treinar esse ponto de vista, isso facilitaria a nossa própria vida. Porque a gente teria a chance de passar pelo problema sofrendo um pouquinho menos. Porque sofrer faz parte da crise. Mas se eu simplesmente olhasse para o sofrimento não com um ponto de vista de que o que eu fiz para merecer isso, sou um pobre coitado, estou sendo punido. Não, isso não. Se eu pudesse olhar para a crise falando, opa, chegou a minha prova, chegou a minha avaliação, é meu dia de testemunhar se eu sou capaz, se eu sou forte, eu acredito, eu vou dar conta. Se aceitarmos as crises como esse convite, olha, estou batendo a porta, estou te trazendo aqui uma crise para você crescer, para você evoluir, para você se transformar. E se soubéssemos respeitar o tempo dessa transformação, teríamos uma nova vida nos aguardando. De novo com certa tranquilidade, de novo com certo conforto e provavelmente de um ponto de vista muito mais maduro, muito mais fácil de viver. Seríamos mais adultos, mais amadurecidos, mas precisamos ter essa força, essa fé, essa coragem de pagar o preço, de passar pelo casulo, de passar pela crisálida, pela crise que transforma, que renova, olhando para ela não com raiva e com pena de si mesmo, mas como uma oportunidade de transformação. O que eu preciso mudar? Não dá mais para voltar no tempo e ser como era antes. Não adianta reclamar, desistir, xingar, não adianta emburrar. O que me cabe? Me cabe ver o que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos, me cabe ter fé que o tempo vai me ajudar e me cabe acreditar que um futuro melhor me espera, porque a vida não vem para castigar, a vida vem para renovar e para transformar. E esse livro, ele foi baseado numa história real. Essa Mari, na verdade, ela é uma grande amiga. Ela é Mariosiane Machado Silva, conhecida como Mari. Essa amiga, ela passou por grandes transformações em sua vida. Mari, desde pequena, sofreu bastante. Passou por desafios que realmente eram muito difíceis. Ela teve uma grande perda, a da sua irmã mais velha, exatamente como a lagartinha.
Isso desestruturou demais a Mari pessoa, a Mari real que existe, essa minha amiga. E ela então teve a chance de também se voltar para dentro do seu casulo e também fazer as suas próprias questões existenciais e também encontrar novos propósitos de vida. E Mari, a pessoa, a amiga, ela foi sim resiliente. Porque para cada embate que a vida trouxe, Mari se renovou. Mari sempre aceitou as dificuldades da sua vida como uma crise transformadora. Ela sai fortalecida e começa a lutar pela mulher. Por quê? Porque a perda que da irmã foi por uma forma muito trágica. Mari viu sua irmã ser assassinada. Foi um feminicídio. Mari então luta pela mulher, luta pelo valor do feminino, luta pela proteção da alma feminina. Ela vai passeando pelo Brasil, levantando essa bandeira em benefício do valor, do respeito, do amor à mulher, cuidando para que a violência da mulher seja realmente extinta. Com o tempo, Mari passa por muitos outros desafios e um deles é passar por um acidente. Quando ela volta com consciência de si, já fazia algum tempo que ela estava num hospital, como se ela tivesse ficado presa num casulo, e quando ela acorda para a vida, ela percebe que um pedacinho da sua perna, do joelho para baixo, havia sido amputado. Mari então tem novo convite da vida, mais uma crise para enfrentar. E de forma resiliente, ela disse para o médico: bora viver, tenho que agradecer que estou com vida. E esse jeito do norte, essa gíria do norte, bora viver, é o jeito dela falar. Ela não se abate. Mari, hoje, para se fortalecer, porque como mulher, tendo vivido uma violência contra a mulher na própria família e tendo essa, entre aspas, fragilidade por ter uma prótese cor-de-rosa, aliás, a Mari tem várias próteses, uma para cada roupa, porque também ela tem uma vaidade linda, na medida certa. É linda, a Mari é linda, o ser humano lindo, por dentro e por fora. E ela vai aprender a lutar boxe, porque quer se apropriar dessa força que sim, o feminino tem, e sim, a mulher pode desenvolver. E hoje, ela é essa representante, ela é representante do lugar que ela luta para que a mulher tenha e também pelo deficiente físico. Ela luta por essas duas bandeiras importantíssimas que precisam ser consideradas, valorizadas, observadas. Eu acredito pessoalmente que um dia, eu sonho com esse mundo, nós não precisaremos mais de bandeira nenhuma. Não precisaremos mais de pessoas que levantam, gente, olha, vamos valorizar o A, o B, o C. Eu acredito nesse mundo que um dia todos seremos seres humanos especiais, lindos, maravilhosos, e todos nos respeitaremos. Não precisaremos de ninguém para nos lembrar. Precisa respeitar a mulher. Será óbvio isso. Mas, enquanto esse dia não chega, nós precisamos de pessoas que batalham por representando esse público que precisa, que merece ser observado. Então esse programa de hoje é uma homenagem a essa amiga Mari, porque ela pra gente é esse exemplo de pessoa resiliente. Ela enfrentou esse feminicídio, ela enfrentou uma amputação e hoje Mari é alegre, é linda, é vaidosa na medida melhor do termo, luta por aquilo que acredita, é feliz da vida. Sabe o que é ser feliz da vida? É aceitar a condição que tem, sem culpar os outros, sem reclamar, sem desistir, mas observando o bonito, observando o belo, observando o agradável, sendo agradecida por tudo que tem. Quantas coisas nós temos, quantos motivos para sermos gratos.
ao invés de focar naquilo que nossa expectativa criou e que nós nos frustramos, vamos olhar vamos ampliar nosso ponto de vista pelo ponto de vista da borboleta, que olha de cima, que se encanta com as cores, com as flores, com os perfumes, como minha amiga Mari faz. Vamos estar sempre com esse sorriso no rosto, vamos sempre ter essa energia de lutar por novos e novos propósitos. Não deu certo de um jeito, alguma coisa destruiu algum sonho, não tem problema, nós podemos sonhar outros sonhos. Vamos sempre nos motivar com alegria de viver, com gratidão pela vida e resilientes. As crises não vêm para nos punir, mas para nos transformar. Pensa um pouco sobre isso.